Recentemente eu terminei de assistir todos os filmes da cronologia principal de Star Wars. Enquanto eu assistia, eu notei alguns elementos e algumas coisas que eu já tinha visto rolar em algumas produções de Tokusatsu, e isso me fez pensar, afinal de contas, poderia Star Wars ser um tipo de Tokusatsu? Bom, é disso que a gente vai falar hoje aqui no canal. Fala galera do canal Tokuvlog, beleza pessoal? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal. E galera, esse é um vídeo um pouco mais diferente do habitual, no caso eu vou estar falando de um pouco de um assunto um pouco mais off de Tokusatsu, mas também trazendo esse assunto off para o universo do Tokusatsu. No caso, a gente vai falar de Star Wars, que acho que como vocês viram aqui atrás, né? Eu gosto bastante. Mas claro, antes de começar esse vídeo, deixa o seu like, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ativa esse sininho e claro, não esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem. Então, sem mais enrolações, bora começar! Mas aí você me pergunta, tá, Thiago, mas afinal de contas, o que é Star Wars? Só conheço de nome. Bom, Star Wars é uma franquia de filmes criada pelo George Lucas e teve seu início com o lançamento do episódio 4 em 1977, intitulado de Star Wars Uma Nova Esperança. Os filmes são do tipo Space Opera ou ópera espacial, que meio que é um subgênero da ficção científica que enfatiza e foca em batalhas interplanetárias, além de também focar em aventuras espaciais e na tomada de riscos, com a história se passando principalmente ou inteiramente no espaço sideral. E uma coisa importante de destacar é que a história de Star Wars como um todo, ela é dividida meio que em 3 trilogias. No caso, a trilogia original, a trilogia prequel e a trilogia sequel. Calma que daqui a pouco eu vou explicar. Mas basicamente, essas 3 trilogias, elas meio que são interligadas e contam a história de Star Wars como um todo. Com cada trilogia tendo um protagonista que meio que também tem relação com o outro, né? No caso, o protagonista da primeira trilogia tem ligação com o da segunda trilogia, que tem uma leve, mas bem leve ligação com o da terceira trilogia. Mas aí você me pergunta, Tati, mas afinal de contas, que trilogias são essas? Bom, a primeira trilogia, que muita gente chama de trilogia clássica ou de a trilogia original, ela é composta pelo episódio 4, intitulado Uma Nova Esperança, que foi lançado em 1977, o episódio 5, intitulado O Império Contra-Ataca, um episódio muito bom, um dos meus favoritos, inclusive, lançado em 1980, e o episódio 6, que é intitulado O Retorno de Jedi, lançado em 1983. E bom, esses 3, basicamente, eles contam a história do Luke Skywalker, que é o protagonista dessa saga. E nessa trilogia, a gente vê o Luke Skywalker se desenvolvendo, no caso, ele se tornando um Jedi, aprendendo, no caso, a ser um Jedi, ele se tornando e aprendendo como ser um. A gente vê ele aprendendo também muita coisa sobre seu passado, descobrindo mais sobre sua origem e crescendo e desenvolvendo-se como um personagem. E além também de a gente conhecer vários personagens icônicos, não só de Star Wars, mas também da cultura pop, né? Nessa trilogia que a gente conhece o Han Solo, a Princesa Leia, o Boba Fett, um pouco, né, do Boba Fett, ele tem algumas aparições assim, bem mais no episódio 6. A gente também conhece o R2-D2, o C-3PO, entre outros personagens icônicos. Essa trilogia, ela é muito boa. Já a segunda trilogia é a trilogia prequel. Por que ela tem o nome prequel? Porque ela meio que se passa antes da primeira trilogia. Como assim antes da primeira trilogia? Você reparou que eu falei que os filmes da primeira trilogia são os episódios 4, 5 e 6, não é? Então, na trilogia prequel, os filmes são os episódios 1, 2 e 3. Bom, basicamente, nessa trilogia a gente vai conhecer as origens de vários acontecimentos que a gente vê rolar durante o episódio 4. Por exemplo, no episódio 4 é citado as Guerras Clônicas, entre outros acontecimentos. E nesses 3 filmes, no caso os filmes e séries que ocorrem durante a trilogia prequel, são meio que séries e filmes que contam esses acontecimentos. Por exemplo, o primeiro filme da trilogia prequel é o episódio 1, intitulado A Ameaça Fantasma, e foi lançado em 1999. E o episódio 2, O Ataque dos Clones, foi lançado em 2002. E aqui que começa. O Ataque dos Clones é justamente o episódio que inicia as Guerras Clônicas. E as Guerras Clônicas são bem trabalhadas, bem mais trabalhadas na série The Clone Wars, que é uma série animada que conseguiu meio que pavimentar todo o caminho para explicar todas as Guerras Clônicas e um pouco mais sobre o protagonista dessa trilogia, que daqui a pouco eu vou explicar um pouco mais. E por fim, depois da série The Clone Wars, vem o episódio 3, A Vingança do Sith, que pra mim é um dos melhores episódios da franquia, junto com o episódio 5 e 6. A Vingança do Sith é um dos episódios mais emblemáticos e que traz aí meio que, digamos, a conclusão de uma saga e de uma dúvida que muita gente sempre se perguntou quando assistiu Star Wars,
E bom, pra você que tá se perguntando do que eu tô falando, essa trilogia, ela basicamente, além de contar os eventos que ocorrem antes da trilogia original, né, de trazer os eventos, ela também nos apresenta a origem de um personagem muito importante não só para a história Star Wars, mas também para a cultura pop. Além disso, ela meio que conta aí a origem de ninguém mais, ninguém menos que Darth Vader. É nessa trilogia que a gente descobre quem era o Darth Vader, o que aconteceu e por que e como ele se tornou o Darth Vader. Então, essa trilogia prequel, ela é muito importante por causa disso. E detalhe que depois do episódio 5, rola uma série que foi lançada há poucos anos, que é a série do Obi-Wan Kenobi. Essa série meio que trabalha um pouco melhor o que aconteceu com o Darth Vader, né? Porque, no caso, quando ele nasceu, vamos colocar assim, né? Pra não dar muito spoiler, e tudo mais. Então, cara, essa trilogia prequel basicamente se trata disso, se trata da origem do Darth Vader e de como tudo aquilo que a gente viu no episódio 4 aconteceu, né? Porque no episódio 4 já tá rolando guerra e tudo mais. E nos episódios 1, 2 e 3 que a gente descobre como toda aquela guerra, como o universo chegou àquela situação. E por fim, temos a terceira e última trilogia lançada até o momento que eu tô gravando esse vídeo, que é a trilogia sequel. Ela é chamada de trilogia sequel por quê? Porque ela dá sequência nos acontecimentos após o episódio 6. E bom, um detalhe importante de destacar é que essa trilogia aqui, ela já traz algumas mudanças. Por quê? Porque a partir dessa trilogia, os filmes não são mais produzidos pela Lucasfilm, que é a criadora de Star Wars e é produtora do George Lucas. A partir desses filmes aqui, os filmes foram produzidos pela Disney, então muita gente chama ela também de trilogia da Disney. E pô, os filmes que fazem parte dessa trilogia são o episódio 7, O Despertar da Força, que é um filme até que é um filme bom. Tem o episódio 8, Os Últimos Jedi, que é um filme bastante polêmico, dividiu muitas opiniões. Eu, inclusive, não curti muito esse episódio. E temos o episódio 9, A Ascensão Skywalker. O episódio 7 foi lançado em 2015, o episódio 8, Os Últimos Jedi, foi lançado em 2017 e o episódio 9, A Ascensão Skywalker, foi lançado em 2019. E bom, sendo sincero com vocês, essa trilogia da Disney eu não curti muito, mas isso é opinião minha. Por exemplo, o episódio 7 eu achei até que um episódio ok, ele trouxe diversas referências aos outros episódios. Já o episódio 8, ele dá uma bagunçada legal nos conceitos da franquia. Já o 9, ele tenta fechar as coisas da maneira que ele consegue. E bom, essa trilogia sequel, ela basicamente nos apresenta novos protagonistas, no caso que são o Ben Solo e a Rey. E basicamente, a gente conhece esses personagens, conhece as origens dele, a motivação que cada um tem e tudo mais. Além de também a gente rever os personagens lá da trilogia clássica, né? A gente conta com o Luke, o Han, a Leia, o R2-D2, o C-3PO, entre outros personagens. Mas basicamente, essas são as trilogias de filmes e basicamente a cronologia, assim, de Star Wars. Em tese, não disse tudo, mas falando basicamente, essa é a trilogia e a cronologia pra quem quiser também conhecer e ver. E bom, uma coisa que eu queria começar destacando é que, pô, enquanto eu assistia os filmes de Star Wars, cara, eu peguei muitas semelhanças. Como, por exemplo, a gente sabe que as séries de Kamen Rider e Ultraman em específico, as séries são divididas em eras, né? No caso, a gente tem as séries da Era Showa, da Era Heisei e da Era Reiwa. E cada uma dessas séries, elas meio que tem suas marcas registradas, né? Cada uma delas tem algo que torna meio que algo que mostre que elas são daquela era. E a coisa com os filmes de Star Wars vai pro mesmo lado. Por exemplo, os filmes da trilogia clássica, eles têm os seus elementos que deixam bem claro e que fazem parecer que o porquê que eles são daquela trilogia clássica. No caso, a gente tem, vamos colocar assim, lutas um pouco mais lentas, a gente tem ali uns diálogos um pouco mais diferentes, a história ela é trabalhada de uma forma diferente, enquanto lá nos filmes da trilogia prequel, que é a segunda trilogia na ordem de lançamento, a gente já tem, por exemplo, as lutas, enquanto nas séries clássicas a gente tem as lutas um pouco mais lentas, na trilogia prequel é totalmente diferente, as lutas são rápidas, os diálogos são outros, o desenvolvimento de personagens é outro. Então uma coisa que eu achei muito legal e que é até parecido é que tanto em Kamen Rider e Ultraman, e acho que até Godzilla também, quanto em Star Wars, a gente tem histórias e produções que são divididas em, vamos colocar em eras, né? Porque, querendo ou não, mesmo que sejam trilogias, ainda assim, cada trilogia se passa em uma era diferente dentro do universo de Star Wars. A mesma coisa que ocorre com o Tokusatsu e com Kamen Rider e Ultraman. E cara, eu acho isso muito interessante, porque assim como a gente vê principalmente em Ultraman, onde a gente tem as coisas muito bem costuradinhas, muito bem interligadas, por exemplo,
Muitas vezes, o Ultraman Hayata, que é de 1966, a gente vê ele sendo mencionado, ou as coisas que ele fez chegam a ser mencionadas, por exemplo, lá na série do Ultraman Orb de 2016. Então, não somente por séries comemorativas, mas a questão é que, assim como o Ultraman consegue deixar tudo bem costuradinho, eu vejo muito Star Wars fazer isso. Então, pra mim, é uma coisa de ser muito legal. E caramba, pô, vamos ser sinceros, você que já assistiu Star Wars, você vai concordar comigo quando eu disser que, pô, não tem como a gente não ver as lutas de sabre de luz e não pensar nos policiais do espaço. Cara, eu fui ver a luta do Darth Vader com o Obi-Wan no episódio 4, eu lembrei na hora do Jaspion e do Magaren lutando, né, durante a série. Lembrei da batalha final deles, lembrei do primeiro confronto, não tem como. E cara, a gente sabe que tipo assim, Jaspion mesmo, o Jaspion tem muita, mas muita inspiração em Star Wars. Você quer um exemplo? É só você ver o visual do Magaren ou melhor, do Magaren não, do Darth Vader e do Satan Ghost antes de virar o Super Satan Ghost. O Satan Ghost com aquela armadura preta, ele é quase a mesma coisa do Darth Vader, até o formato do capacete é quase o mesmo. Então, pô, uma coisa que é muito legal é as lutas de sabre de luz, porque as lutas de sabre de luz, elas, pô, eu não consigo ver aquelas lutas sem pensar nas séries da franquia Metal Hero, especialmente naquela trinca de policiais do espaço, e ainda no Jaspion e também do Spilvan, até porque a gente sabe que não tem só o sabre de luz, que eles seguram meio que com o cabo e o sabre de luz pra cima. Também tem o sabre de luz igual do Spilvan, que ele vira de lado. A gente também tem esses tipos de sabre em Star Wars, então, cara, é muito legal a gente ver isso. Pô, eu mesmo quando vi, lembrei na hora. E você quer ver outra coisa mais curiosa ainda? E essa parte aqui pode ter um pouco de spoiler pra você que não viu, mas não é tanto spoiler assim, é mais acontecimentos específicos, então fica a seu critério. Mas cara, o mais incrível é que enquanto na trilogia clássica, como eu mencionei lá no início do vídeo, a gente tem toda a questão do desenvolvimento, do crescimento do Luke Skywalker, não só como personagem, mas como um Jedi, como um herói, e a gente ainda tem a redenção do Anakin Skywalker. Pra quem viu, sabe quem que é Anakin Skywalker, não preciso mencionar muito pra não dar spoiler, porque ele é um ponto muito chave dentro da franquia Star Wars. Cara, enquanto a gente tem o nascimento de um herói e a volta de outro nessa trilogia clássica, na trilogia prequel a gente tem meio que o contrário. Na trilogia prequel a gente tem a apresentação de um vilão, né? A gente sabe, pra quem não tá ligado, na trilogia prequel o Anakin Skywalker é o protagonista da história, vamos colocar assim. Ele é o grande foco ali central. E cara, enquanto na trilogia clássica a gente tem a apresentação e a origem do Luke Skywalker, o Anakin Skywalker é apresentado na trilogia prequel e pô, durante a trilogia prequel a gente conhece a história dele, a gente vê que assim como o Luke, ele perdeu pessoas importantes pra ele passou por maus bocados durante a história e cara, meio que ele e o Luke tiveram, vamos dizer que quase o mesmo caminho, porém uma coisa mudou toda a história do Anakin. E aí a gente pensa o quê? Eu lembro de duas coisas. Quando eu olho para a história do Luke e para a questão da trilogia clássica, eu lembro na hora de Kamen Rider Build. Por quê? Porque assim como na trilogia clássica, em Kamen Rider Build a gente tem o quê? A gente tem o crescimento e o nascimento do Sento. Vamos colocar assim, a gente tem o nascimento dele como Kamen Rider, a gente tem todo o desenvolvimento dele como personagem, tem todo o background de desenvolvimento dele. E a gente também, bem lá no final, lá pros filmes, pros especiais pós-série, a gente acaba tendo a redenção do Evorto, que é meio que o vilão, né? Meio não, ele é o grande vilão da saga de Kamen Rider Build. Assim como a gente teve do Anakin Skywalker lá na trilogia clássica. E agora, vindo pra trilogia prequel, é totalmente diferente. Por quê? Na trilogia prequel, a gente tem essa questão do Anakin Skywalker tendo todos os seus problemas, tendo todas as perdas que teve, e pô, chega um momento que o Anakin não aguenta de tanta perda, e o que que acontece? Ele meio que fica no lado oposto ao do Obi-Wan. Ele se vê meio que disposto a sacrificar tudo e todos pra proteger a pessoa que ele mais ama, que é a Padmé Amidala. E cara, o mais incrível disso tudo é que ele chega a ficar contra o próprio Obi-Wan Kenobi. Quem que é o Obi-Wan Kenobi? Obi-Wan é simplesmente o cara que treinou ele desde criança, viu ele crescer, que tinha ele como um irmão. Então, pô, os dois eram quase inseparáveis, ele era também o melhor amigo dele. E, pô, a situação muda tanto de controle que, pô, o Anakin chega a ficar em um lado oposto ao do Obi-Wan. E o Obi-Wan, mesmo sem ele querer, ele se vê obrigado a lutar contra o Anakin. E, cara, a luta dos dois é simplesmente épica. É uma das lutas mais épicas da franquia, uma das coisas mais marcantes. E, cara, não tem a cena que mais dói pra todo fã de Star Wars é a cena do Obi-Wan meio que lamentando, falando com ele, poxa, você era meu irmão, Anakin. Essa cena nunca saiu da minha cabeça, pra vocês terem ideia.
Então, e o que que isso me lembra? Você vê o que eu tô falando e pensa, pô, Thiago, mas o que que isso tem a ver? Pô, isso não te lembra nada, não? Pra mim, lembra o Kamen Rider Black. Por quê? Porque a gente, assim como em Black, a gente tem lá o background todo do Isamu com o Nobuhiko, a gente tem o Isamu não querendo lutar, assim como o Obi-Wan também não queria lutar com a Anakin, mas ainda assim ele vai lá e luta, e todos os acontecimentos da série levam os dois para aquele confronto, assim como no filme. Então, toda essa questão, a gente tem muitos elementos que você vê lá e vai relembrar em Tokusatsu. Pra mim, por exemplo, essa cena, esse momento, todo esse background do Obi-Wan com o Anakin, pra mim lembrou muito o background que foi feito com o Isamu e com o Nobuhiko em Kamen Rider Black. Por quê? Porque assim como em Star Wars, em Kamen Rider Black, os dois, no fim das contas, os acontecimentos que ocorreram na história acabaram levando os dois para lados opostos e botando os dois frente a frente pra lutar. Então, cara, é outra coisa que eu achei muito interessante. E o mais legal é que nas trilogias sequel, que são as trilogias da Disney, com tudo por tudo, mesmo dividindo opiniões, uma coisa que eles não falharam foram nas homenagens. E cara, eu não consigo olhar para aquela trilogia e não lembrar e não pescar muitas coisas que rolam na franquia Ultraman. Por quê? Nas séries atuais da franquia Ultraman, a gente tem muita referência, a gente tem muito easter egg feito para séries clássicas. Pode ser bem sutil, mas sempre tem. Eles sempre dão um jeito de fazer uma homenagem. Seja por uma série clássica, seja por uma série da década de 60, 70, 90, sempre rola essa homenagem. E cara, na trilogia sequel, vai pro mesmo caminho. Sempre tem homenagem. Isso aqui é um exemplo? O episódio 7 mesmo, ele é uma cópia descarada do episódio 4. Em tudo que você imagina, em andamento de história, em acontecimentos, só muda os personagens com que os acontecimentos ocorrem. Mas é quase a mesma coisa. O episódio 9, ele tem uma pancada de referência pro episódio 5, pro episódio 6. Então, e é muito legal porque, assim como em Ultraman, a gente tem o retorno dos Ultras clássicos, né? A gente frequentemente vê o Seven, o Léo, o próprio Ultraman clássico, né, o Ultraman do Hayata aparecendo. Nesses filmes da trilogia sequel, a gente conta com a mesma coisa. A gente tem aí o retorno do ator do Luke Skywalker, que tava sem aparecer nos filmes de Star Wars já tinha muito tempo. A gente tem também o retorno da atriz da Leia, e também do Han Solo. E pô, é muito legal. Todos esses parentescos que Star Wars meio que acaba tendo com várias produções de Tokusatsu. E poxa, é inegável, né, pô? Vamos concordar. Star Wars tem muita, mas muita coincidência, muita coisa em comum com Tokusatsu em si. Você concorda comigo? Deixa nos comentários se você acha que eu viajei ou se você acha que faz sentido e principalmente se você acha que Star Wars poderia sim, ou se não poderia, ser considerado um tipo de Tokusatsu, porque convenhamos, tem os elementos ele tem. E as coincidências também. Mas, meu pessoal, e claro, pra você que tá querendo assistir, quando eu expliquei essa questão de como funciona a cronologia, você pode optar por ver pela cronologia oficial, né? A ordem dos filmes, tipo episódio 1, 2 e 3, ou você pode ver pela ordem de lançamento. Geralmente não tem muita diferença. A diferença é que quando você vê a ordem de lançamento, você vai ter umas surpresas para entender como as coisas funcionaram. E se você ver na ordem cronológica, você vai ficar mais surpreso ainda por ver como que o cara foi esperto e gênio para conectar tudo. Enfim, galera, esse foi o vídeo de hoje. Se você curtiu, deixa o seu like, se inscreva no canal caso não seja inscrito. Não se esquece de compartilhar esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês puderem e principalmente de comentar se você quer mais vídeos assim, quer mais vídeos comentando sobre outras produções e trazendo essas coincidências que essas outras produções têm com o Tokusatsu em si. E principalmente, se para você Star Wars pode ser ou não considerado um tipo de Tokusatsu, talvez, né? Enfim, esse foi o vídeo, muito obrigado e até a próxima!